Saudações, seres humanos! Sejam bem-vindos a mais um Boteco dos Illuminatis do Projeto Mayhem. E hoje nós estamos com a sala cheia para aplaudir um tema e uma convidada especialíssima, porque nós vamos falar sobre música e espiritualidade. Mas para antes de apresentar nossa convidada, eu vou apresentar quem está aqui com a gente para fazer essa conversa super interessante, super importante para o cenário do ocultismo e das artes também. Diretamente do Rio de Janeiro, Paulo Jacobina. Salve, galera. Tudo bem? Estou bem animado com a entrevista de hoje. A Dani, pelo menos, é um ser humano maravilhoso. Tenho certeza que ela vai trazer muito conteúdo para a gente se desenvolver ainda mais. Também está aqui com a gente o homem dos aerolitos, Pedro Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos! Não tinha como perder esse nosso bate-papo aqui de hoje, né? Já vi a Dani em outros bate-papos, outros encontros e outras coisas maravilhosas, então não tinha como não estar aqui. E claro, sempre trazendo uma pedra aqui para os nossos bate-papos místicos fenomenais, eu trouxe a Celestita, que quando a gente fala de cantar, encantar, a música e tudo isso, essa é uma pedra que estimula aqui que as divindades possam se expressar através de nós. Então, vamos que vamos! Diretamente da Liberdade, aqui um bairro de São Paulo, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil. Quando eu acho chovendo à tarde, em outro horário. Bom, eu estou com altas expectativas, porque eu gosto muito do Joel e da Dani, eu sou suspeito para falar, então estou com altas expectativas aqui com relação ao conteúdo. O sócio da Casa do Pão de Queijo, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Estou muito ansioso, porque vi o trabalho deles no Sofia e estou ansioso com essa entrevista. Vai ser mágico. E também junto com a gente aqui, o homem que disputa quem tem a maior barba comigo, Joel, do Música do Quadrívio. Bom, boa noite a todos. Quando eu ouvi falar sobre a palavra música e espiritualidade, é como aquele chamado do Thundercats. Aparece aquela luz, a gente larga tudo e aparece aqui, não tem como. Muito bem, cara, muito bem. E também o homem que faz as movimentações alquímicas aqui, faz tudo funcionar na base das químicas e das movimentações que eu não sei explicar. Tiago Tamuschauskas, que aprende a falar o nome dele hoje, depois de 2 anos. Muito bom. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E um prazer estar aqui com a Dani também, que quem participou do último Sofia já sabe quem é a Dani, né? Ela fez uma participação genial, assim, ao lado do Joel. Uma coisa tão bacana que vai ter um dia só para a gente falar sobre isso. Mas hoje a gente vai focar na Dani como a sua carreira pessoal. Então, vou apresentar aqui para quem ainda não a conhece. A Daniele Garcia atua como médium e terapeuta holística, trabalha com radiestesia, apometria, reiki e trabalhos com mentores espirituais. Ela tem uma conexão muito forte com espiritualidade e música. Além de ter uma voz muito bonita, ela se apresenta como um canal para conectar essas duas áreas. Ela desenvolve projetos musicais com propósitos espirituais, por assim dizer. Escreve canções personalizadas, canaliza cânticos de reza, conduz vivências espirituais por meio da música. E um dos projetos mais interessantes que eu vou querer perguntar hoje para ela é sobre o Oráculo Cantado, que é um baralho de 22 cartas, baseados no arcanos maiores do tarô, onde cada um tem a sua melodia e cada um está associado aos significados daquele arcano, né? E tudo composto por ela através dessas canalizações. Mas antes ela explicar para a gente como é que funciona esse processo criativo, a gente quer conhecer a Daniele como pessoa, né? Então, Dani, seja muito bem-vinda. E vou deixar você já falar, mas já vou emendar a primeira pergunta, que a gente quer saber um pouco da sua história. De onde você veio, como é que tu caiu nessa, qual que é a sua história, quando é que você parou de comer hóstia e veio aqui parar no Projeto MEI, como diz o Marcelão. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, uma honra estar aqui, assim, sou fanzaça de carteirinha há muito tempo. Nunca comi hóstia,
Nunca comi hóstia porque a cegonha me jogou numa família evangélica. Deixa eu dar uma olhada na cara do Rodrigo, do Robson. Ok. Sim, eu venho de uma família evangélica, né? Segui nessa espiritualidade quando eu era criança. Depois, na adolescência, como toda boa adolescência, eu queria pecar um pouquinho, né? Falei, não, gente, vamos dar uma pecadinha aí de leve e tal. E depois de alguns anos, eu iniciei alguns estudos, né, mais universalistas. Eu fui abrindo mais os meus horizontes, especialmente nas medicinas, né, da floresta. E há alguns anos eu mudei de carreira, né? Porque, assim, eu sempre fui muito ligada à palavra e à arte, desde muito cedo, né? Então, você imagina, geminiano com Mercúrio em Gêmeos, enfim, sempre fui muito ligada à palavra. Eu comecei a ler e escrever com menos de 4 anos de idade, então sempre foi muito forte para mim. Então, eu fui estudar comunicação, sou jornalista, né, e trabalhei durante muitos anos com comunicação corporativa, né, mas a arte ela sempre esteve ali presente, a música também sempre esteve presente, e ao longo da vida ocorreram alguns cliques, assim, né, que me conectaram mais profundamente com a arte, tanto a arte escrita quanto a música, dentro da espiritualidade, né, tem alguns momentos-chave, assim, um momento-chave foi quando eu fui fazer um trabalho de comunicação em Manaus, né? Na época a gente prestava serviço para tecnologia, para governo, enfim. E lá diante da floresta amazônica, olhando para aquilo ali, aquela imensidão toda, eu comecei a escutar, aspas, né? Comecei a escutar uma música. E eu comecei a cantar, comecei a solfejar, uma música sobre gratidão, enfim. E eu, assim, mas isso é meu? Ou essa canção já existe? Né? Isso foi em 2016. Essa canção já existe, não existe, enfim. E não, ela não existia, até onde eu sei, ela não existia, né? E eu comecei a prestar mais atenção a essa possibilidade de captação. O que é isso, né? O que é captar uma canção? Isso existe? Como é que funciona isso? É criatividade? É canalização? É espiritual? Não é? Enfim. Mas um ponto de virada importante para mim, isso eu já estava estudando as terapias, mesmo dentro da comunicação, eu já comecei os estudos terapêuticos, já tem por volta de 10 anos, né? E aí, um ano depois, eu tive um problema de saúde. Eu vinha já de um histórico de pânico. Eu tive pânico quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu fui diagnosticada com transtorno do pânico na época. Depois de muitos anos fazendo terapia e tudo mais, e mergulhando na espiritualidade, eu fui percebendo que tinha um viés espiritual dentro disso também. Mas aí eu já estava... Eu imaginei que eu já tivesse boa dessa questão, não tinha mais crises, mas quando eu estava com 36 para 37 anos, eu tive um problema de saúde, era semana do meu aniversário, e eu tive uma crise de ansiedade, mas daquela forte mesmo, de ter que ir para o hospital, enfim, para ver se eu estava com algum problema respiratório, que eu não conseguia respirar. E aí, examina daqui, examina dali. Não, você não tem nada no seu pulmão, não tem nada, isso é ansiedade, mas não é possível, né? Aí entrei naquela espiral. E aí, na época, eu já iniciando alguns poucos estudos, né, sobre meditação e tal, eu tive uma inspiração de que aquilo teria a ver com o meu nascimento, né? Porque quando eu nasci, nós quase morremos, né? Eu e minha mãe. Nós quase morremos. Foi um parto dificílimo. E eu não tinha dimensão de que isso ainda reverberava. Isso, inclusive, estava presente nas crises de pânico, né? Mesmo porque, assim, mesmo sem ter memórias do parto, de alguma maneira aquilo estava presente, né, na minha vida. E eu fiz uma meditação muito profunda. Eu fui sozinha, no meu quarto, em casa. Eu fui até aquela memória do meu nascimento. Conversei comigo mesma, né? Papo de doido, né? Conversei comigo mesma, me vi no berço, vi minha mãe, claro, imaginando, né? Fazendo essa simulação. E aí, enfim, tive essa conversa comigo mesma por meio de meditação, mudei
dentro de mim algumas coisas importantes naquele momento. E quando eu saí da meditação, eu falei assim, não vai ficar por aí, eu vou escrever alguma coisa, sei lá, eu achei que eu fosse escrever uma poesia. Daí eu peguei o papel e quando eu comecei a escrever, eu me assustei, porque minha mão não parava de escrever uma música, uma canção, no caso, né? E aquela canção, ela veio pronta. Ela veio pronta e era a história daquele bebê. Então, a canção, ela é: vem ver o que você vê, do lado de fora alguém espera por você. Vai ver o que você vê, bebê, do lado de dentro mamãe cuida de você. Quem falou que o escuro é ruim, só porque já é noite sem luz? Se é no oculto que o que não tem forma e se torna em quem você é, em tudo que você vai ver. E assim, foram 4 estrofes que vieram prontas, assim, caiu em bloco, download assim na minha cabeça. E esse foi o ponto de virada, em que eu percebi que eu precisava mergulhar mais, que eu precisava entender melhor, porque aquilo que eu comecei a cantar não era uma canção sobre a dor do bebê, era um lembrete para mim mesma, que depois serviu como a minha própria cura. É claro, eu fazia terapia, né? Durante alguns anos eu fui medicada, né? Nessa época eu já não estava mais medicada, mas eu fazia terapia e tudo mais, e a partir daí, toda vez que eu tinha qualquer sinal de ansiedade, eu cantava. Vem ver o que você vê. E cantava mentalmente, via aquela cena e a ansiedade passava. Desse ponto para cá, eu nunca mais tive. Esse processo durou, acho que umas 2 ou 3 semanas, né? Ainda com aquele processo ansioso, e eu nunca mais tive crise. Nunca mais. A gente está falando aí de quase 10 anos, né? Nunca mais eu tive crise alguma. E eu comecei a ampliar esses estudos, né? E a perceber essa relação mesmo entre aquilo que você cria e aquilo que você canaliza. O que é ser canal? Naquele momento, eu fui canal do quê? De mim mesma, das minhas memórias, né? E quando eu comecei a desenvolver mais essa né? Não vou chamar de habilidade, mas esse servir da espiritualidade, né? Em terreiro, em casas espirituais. E quando eu comecei a escrever canções por encomenda, eu comecei a estudar mais, sabe? De onde vem que frequências a gente acessa, o que acontece aí. E aí é muito interessante que quando a gente trabalha com palavra e com arte, a gente percebe que muita coisa da nossa vida sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Eu sempre fui médium, né? Eu sempre fui uma criança meio esquisita. Mesmo na igreja evangélica, né? Eu sempre fui uma criança diferente das outras. Assim, não era. Eu fazia projeção astral, eu não sabia o que era. Né? Então, eu tinha uns pensamentos assim reencarnacionistas e nunca tinha aprendido sobre isso. Então, as coisas sempre estiveram lá. E só que a clareza a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Quando foi isso bem antes, eu estava com 26 para 27 anos, muito antes disso, o Paulo Jacobina deve lembrar disso. Lá no Rio, eu sou do Rio, lá no Rio tinha um concurso do jornal o Globo chamado Contos do Rio. Você lembra, Paulo? Não sei se você vai lembrar. Contos do Rio. E o primeiro conto que eu escrevi, eu submeti para esse concurso. O tema era o mar. Olha só, então vamos pensar na timeline aí. Eu tinha 26 por aí, uns 26 anos. E aí o tema era o mar, e eu escrevi um conto, estava lavando louça, assim, falei, vou escrever, nunca tinha escrito conto na vida. E aí eu falei assim, vou imaginar a história de uma mulher que vem com vestidinho azul, ela sai do mar, só que na verdade ela é um personagem de ficção que o autor descartou, né? Então eu imaginei um autor que tinha descartado algumas páginas do livro dele, e toda vez que ele jogava fora uns personagens, esses personagens vinham pelo mar e nasciam num universo paralelo. E ali a história se desenvolvia. Só que essa mulher em especial, que eu imaginei, ela, toda noite, ela voltava para o mar. E ela esquecia tudo de novo. É um conteúdo bem esotérico, se a gente for avaliar hoje, né? Então, ela tinha esse esquecimento. Ela vinha,
Ela vivia tudo, no final do dia ela ia embora. Por quê? Porque partes dela estavam ali, naquele material descartado, e parte dela foi publicada. Então ela tinha que voltar para viver a vida publicada dela. E muitos anos mais tarde, eu fui perceber que ali naquele conto eu já falava da minha ligação com Iemanjá, que eu só fui desenvolver muitos anos depois. Ali eu já falava, já tinha seu Zé Pilintra estava ali, eu nem sabia nem quem era, mas eu coloquei um personagem X que usava um sapato X. Por que eu estou trazendo essa história? Porque a arte, ela tem vida própria, né? Então, quando tem um canal aberto, quando você se propõe a escrever, quando você se propõe a compor, quando você se propõe a se colocar a serviço da arte, ela flui da forma como precisa fluir, né? E mais tarde, quando eu fui trabalhar na espiritualidade, especialmente trabalhar com canções, eu fui percebendo o quanto isso é real, né? Uns anos atrás, eu fui convidada para escrever, foi durante a pandemia, eu fui convidada para escrever uns contos sobre a vida de um senhor. No meio da pandemia, esse senhor tinha 82 anos, e era assim, olha, ele vai fazer aniversário, você quer escrever alguma coisa para ele? Aí eu entrevistei, como a gente está fazendo aqui, né? Era online, porque era pandemia, não dava para conversar pessoalmente. E aí ele começou a contar a história dele e nós nos divertimos bastante. Eu comecei a escrever alguns contos e aquilo virou um livro. Nós trabalhamos juntos durante 2 anos. E nesses 2 anos eu consegui mergulhar não só na história dele, mas perceber que muita coisa que ele trazia sobre a história dele, magicamente começava a acontecer. Então, por exemplo, em algum momento, eu quero falar sobre a minha trajetória no banco X, que ele trabalhava num banco. Na semana seguinte, ligava alguém do banco X e falava, nossa, pensei em você, e eu estou escrevendo aqui as minhas memórias. Ele, como assim você está escrevendo suas memórias? Eu também estou escrevendo as minhas memórias. E aí eu fui percebendo o quanto que a arte, ela tem esse caminho, né? Quando esse senhor, que se chamava Danilo, ele faleceu no finalzinho do processo, foi muito interessante, assim, muito forte, porque quando o livro estava para acabar, ele estava aprovando as últimas páginas, ele foi embora. Então ele precisava, de alguma maneira, ele precisava se expressar. E ele ressignificou a relação dele com o pai dele. Foram as últimas memórias que eu consegui registrar. E quando ele trazia aquelas memórias, era como se a gente viajasse no tempo. Todo mundo já tinha morrido nas histórias, mas era como se a gente tivesse uma conversa real, não só com as memórias dele, mas com aquelas energias, com aquele pai, com aquela mãe, né? E ele preparou os filhos dele para a passagem dele inconscientemente, por meio do livro. Uma coisa que foi contratada para ser um conto, de uma forma despretensiosa, de uma forma, né? É um senhor entediado na pandemia, eu vou dar, a filha dele deu de presente para ele, meu trabalho, né? E durante 2 anos isso virou a produção de um livro, e eu percebi ali um viés espiritual muito forte. E ele concordava comigo, porque ele começou a acessar, inclusive depois que ele foi embora. É como se muita coisa que chegava, ainda chegava de forma póstuma para conclusão do livro, enfim. Tudo isso para propor para vocês uma conversa sobre isso, sobre ser canal da arte, sobre colocar a arte a serviço da espiritualidade, né? E como que a gente pode se abrir para essa dimensão espiritual. E falando da música da mesma maneira, né? Como que a gente pode... a música ela é muito importante em qualquer linha espiritual, né? Se você vai num terreiro, estava conversando com o Tiago mais cedo, né? Se você vai num terreiro de Catimbó, Jurema, um terreiro de Umbanda, as entidades trazem os pontos, né? Você vai no Santo Daime, as pessoas canalizam as músicas. Então, e você vai em qualquer linha espiritual, ordens esotéricas, você tem lá as vocalizações, que tem que ser em determinado tom, e aí já é uma outra coisa, já é mais técnico, né? Já não é tanto assim intuitivo. Então, a música, ela está presente em tudo que é da espiritualidade, né? O Joel sabe muito bem disso, né? O quanto que... Dani está roubando minhas perguntas. Parei, calei-me. Pode perguntar.
Não, pode continuar. A gente só pergunta assim para ajudar, só para dar um suporte para o entrevistado, mas você é a estrela, pode continuar falando. Era justamente isso que eu ia perguntar, a questão de como você vê essa questão de canalização, né? Como é que funciona com você? É que nem no catimbó, que a entidade traz uma música e você só recebe ela, ou você participa da composição? É uma inspiração que vem e que você trabalha em cima? Já ocorreu de tudo, né? Quando é a entidade que traz, é muito claro que é a entidade que traz, né? Então, a minha mestra, Rita, ela já trouxe o ponto dela, né? E quando ela trouxe foi muito surpreendente, assim, porque é ela cantando. Ela vem, ela com sotaque, enfim, né? Me dê licença que eu venho de longe, venho de terra quente, mas aqui faz frio. Enfim, quando é entidade, já veio em sonho também, né? Mas muitas vezes ocorre por meio de uma determinada egrégora. Por exemplo, eu faço parte de uma casa espiritual chamada Cura-Te, e nós fazemos um trabalho de apometria, viu, Robson? A gente faz apometria lá também. Está convidado, que você estiver no Brasil, para você conhecer. A gente faz um trabalho de apometria lá toda quinta-feira, e teve uma vez que eu cheguei para trabalhar, fui trabalhar na apometria, não era para cantar, não era nada disso. E quando eu entrei, eu senti que o hospital, porque lá o Cura-Te, ele é ligado a um hospital extrafísico, né, chamado Hospital Amor e Caridade. E eu senti a energia do hospital dizendo assim, você vai receber um hino. Eu falei, tá bom. Eu não é ouvir como se alguém estivesse falando na minha orelha, não. Era assim, uma sensação de que havia uma consciência dizendo, você vai receber um hino hoje. E ao final do trabalho, chegou inteiro, assim, era um hino para Maria. Maria. E o que isso tinha a ver com a apometria? O que isso tinha a ver? Tinha nada, aparentemente não tinha nada a ver, mas aquele grupo estava precisando de uma determinada energia ligada à frequência de Maria, porque lá no Cura-Te trabalha-se, né, com as correntes ligadas à energia de Maria, enfim. E aquele cântico, ele não tem a ver com algo que eu Dani, iria compor, assim, não tem a ver comigo. Porque parece uma ladainha, sabe? Ave Maria. Só que era aquilo que o grupo precisava. E aí aquela canção, ela veio um hino, né? Que a gente chama de hino lá. O hino veio, né? Foi cantado para o grupo, foi incluído no inário da casa, né? E sempre que, quando o bicho tá pegando, quando o negócio tá muito feio mesmo, esse hino ele é evocado. Porque existe nesse hino, uma premissa de que ele vai até uns umbrais, assim, até os umbrais da nossa consciência, até os umbrais onde essas correntes que trabalham com resgate mesmo, resgate de sofredores, de seres que estão em profundo sofrimento, que tem muito a ver com a energia de Maria, né? Essa energia de ser essa água que vai lá e purifica e resgata, e esse hino, ele veio especificamente de uma egrégora, né? De uma egrégora de um hospital extrafísico. E já houve outras canções que eu compus que são baseadas em histórias de vida. Então a pessoa me conta a história dela e fala assim, olha, eu quero me presentear, eu quero presentear minha filha, quero presentear alguém. Só que tudo que eu faço é dentro da espiritualidade, a pessoa já sabe disso. Toda composição que eu faço, eu sempre abro um ritual, eu sempre me coloco diante da espiritualidade, então eu sinto a energia daquela pessoa, me conecto com ela. Então tem uma ligação aí que é da minha criatividade, que aí já é do que eu sei fazer de composição. Então, respondendo tua pergunta, tem de tudo. Já recebi hino de entidade, canção em sonho, canção que eu precisei ser muito mais criativa do que médium, mas ainda assim, isso é que é legal. Mesmo essas canções que são baseadas na vida da pessoa, elas têm algo de chave para aquela pessoa, né? Como aconteceu comigo com a canção do bebê. Aquilo, para mim, foi uma chave de cura. Para mim. Talvez não fosse chave de cura para outra pessoa, mas foi para mim. E em outros momentos, quando eu cantei essa mesma canção em rituais, né, rituais de ayahuasca, enfim, pessoas que haviam passado por experiências de quase morte nos seus nascimentos, se conectaram sem saber da história, porque ali havia uma chave que o astral, o plano espiritual, quis que viesse por aquele fio. Isso aqui é para bebês sofridos.
então, outros bebês sofridos, adultos e barbados, quando ouviram aquela canção, nos seus transes, tiveram as suas ressignificações, enfim. É a canção que cura? Eu arrisco dizer que não é a canção que cura. A canção ela é uma chave que a pessoa pode utilizar, assim como um livro que você escreve, que alguém pode olhar aquele livro e falar: caramba, isso aqui foi escrito para mim. Nossa, isso aqui foi alguém pensou e não, a pessoa nem te conhece, a pessoa que escreveu o livro nem te conhece, mas você recebe aquela chave, porque a arte tem vida própria. A arte vai se utilizando desses canais para cumprir o propósito dela, é nisso que eu acredito. Dani, você falando sobre, né, sobre ser chave, ser um canal, né? Sobre ser o veículo desses encontros, dessas curas. Durante o seu trabalho com a música, como que você faz como que eu posso explicar? Como que você faz esse trabalho? No coletivo, você consegue fazer ele no individual também? A sua voz, a criação dessa espontaneidade também pode ser direcionada no momento muito específico, pontual. Você vai trazendo essas músicas de forma... Elas já são criadas, ou você consegue fazer essa vocalização, esse canto direcionado para as emoções, para as energias, para as curas? Como que funciona esse processo intuitivo? Eu penso mais nesse intuitivo e no processo individual. Individual que você diz é específico para uma pessoa ou para um grupo? Isso. Tá. Por exemplo, o que nós fizemos no Sofia, né, Joel? Em alguns momentos lá no Sofia, nós sentimos o campo e, por mais que a gente já tivesse trazido alguma coisa de casa, uma base de casa, ali o processo foi intuitivo. Né? Então, a gente ia sentindo o campo, o Joel estava lá com o violão, com o hand, com outros instrumentos, e a própria energia do lugar, das pessoas presentes, vão conduzindo. Então, é um trabalho a muitas mãos. Quando é com uma pessoa só, no caso, por exemplo, de uma pessoa que encomenda uma canção, eu quero uma canção para mim, é um trabalho a 4 mãos. Mas não são só 4 mãos, porque por trás daquela pessoa tem o papai, tem a mamãe, tem a ancestralidade dela, tem os mentores dela, tem a espiritualidade dela, e a gente nunca sabe quem é que vai, de alguma maneira, falar: eba, tem um canal aberto aqui para que algo aconteça. Né? Recentemente eu escrevi uma canção para uma moça que ela queria dar de presente para a mãe dela. E ela tinha uma relação muito difícil com essa mãe. Né? E ela estava no processo de cura com a mãe dela, enfim. A canção era sobre a mãe, era para a mãe. E a mãe dela nem mora no Brasil, enfim. Eu entrevistei a mãe, só que quando eu fui compor, eram 2 canções que se encontravam e se cruzavam na minha cabeça. Eu falei: pera, a filha está aqui também, né? Então era uma energia que vinha da moça que me pediu e uma energia da presenteada, como promovendo esse encontro. E havia trechos ali na canção que a gente não conversou, que foram... Aí já é o processo de criatividade mesmo, que é o artista se abre e se permite. E depois ela veio me falar: olha, Dani, teve um trecho ali que mexeu muito comigo e era algo que eu estava trabalhando, enfim. Então, nesse processo individual com ela, né, para usar um exemplo, não foi só a história dela, né? Essa energia que ela e a mãe trouxeram criaram uma outra coisa e foge do meu controle, né? E em vivências, André, vivências em grupo, isso é muito legal, assim, porque as músicas eu posso preparar as canções antes, né? Preparar, olha, vai ter um roteiro do que eu vou fazer, vai ser uma apresentação de 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim. Só que em algum momento eu abro para conexão. A gente fez um trabalho com o Oráculo Cantado, né, Joel, lá no Curat também, no ano passado, e teve um momento em que, tudo bem, isso já estava programado, havia algumas canções programadas, mas em algum momento eu parei tudo, falei: alguém aqui quer contar alguma história para mim? E aí uma moça falou: eu. Aí ela começou a contar da história dela,
que enfim, a família dela era muito ligada à arte. Só que ali, como a gente já estava há quase 2 horas tocando e cantando, eu estava mais do que imersa naquele campo, daquelas pessoas. Ali havia mais ou menos umas 20 pessoas. Eu estava muito imersa naquilo, Joel também. E daí, quando ela começou a contar a história dela, eu intencionei, aí foi uma intenção minha, eu pedi mesmo para a minha espiritualidade. Eu gostaria muito de trazer pelo menos uma frase para essa moça. E sim, aí eu abri a boca e comecei a cantar. Um processo mais intuitivo, quase como que os repentistas fazem. Por quê? Como os repentistas fazem? Porque ali também tinha a parte criativa, né? Como eu já tenho experiência em escrever, tenho experiência em rimar, é mais rápido. Então, a canalização, ela também encontra um processo criativo. Mas pode acontecer de a canalização ser pura e simples. A entidade vem e canta. A entidade vem e traz. Como ocorre muito nas religiões de matriz afro-indígena, né? São pessoas que não lidam com música, não lidam com isso, não escrevem música e de repente acorda assim, ué, um hino na minha cabeça, ou um ponto, no caso, né? Um ponto ou um hino, e ela tá ali, e são coisas maravilhosas, que têm a ver com a egrégora. Isso é que é impressionante, assim, a pessoa compõe algo, não é da cabeça dela, isso tem a ver com o próprio rolo pensene daquele lugar, ou daquela casa espiritual. É lindo de ver, as pessoas começam a abrir os seus próprios canais, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, e você falando sobre como a música preenche e como ela... Eu lembro da minha conversa com o Joel, e a gente ficou ali nos bastidores ali do Sofia conversando, né, fazendo a maquiagem antes até de ir lá para frente. E quando a gente foi para a exposição ali, para a apresentação, nós éramos em 4 ali na frente. Era eu, você, o Joel e a música. E a música, ela não era um fundo musical para o que eu estava falando. A música era um personagem presente, era viva ali. E aquilo para mim foi muito interessante, porque tinha horas que eu sentia que eu estava falando e vocês vinham complementando a fala, e tinha horas que eu fazia a pausa e vocês me conduziam, a música me conduzia com a criação de vocês para algum direcionamento emocional ou criativo. Foi muito simbiótico, e isso eu falo, arrepia. Aquilo é vivo de uma maneira que só quem está sentindo, quem está vivenciando presencialmente, consegue entender a intensidade da criação artística coletiva ali na hora. Foi um negócio muito legal, e assim, por isso que eu fiz essa pergunta, até para ver como que era essa criação no coletivo, porque a gente viveu isso ali no Sofia de forma presente, né? Foi muito bacana. Paulo? Posso só complementar um pouquinho antes do Paulo falar? Pode, sim, claro. Paulo é importante, pode falar. Naquele dia, Paulo, naquele dia, eu acho que a gente ainda tinha um 5º personagem, que era o palhaço, porque você e o palhaço como dimensão espiritual, o que é arrepiante, porque o palhaço é uma dimensão espiritual, o circo ele é, e ele também tem vida própria. Então, quando o palhaço fala, todo mundo... Né? Imagina a música encontrar com o circo daquela maneira, como aconteceu ali, aquilo foi mágico. E você tem razão, é só ao vivo mesmo. A gente poderia até gravar aquilo, colocar em algum lugar, não tem a mesma força, eu acho. Claro, vai ter uma força, vai ter um registro, mas aquilo é vivo, né? E tendo o palhaço como essa fonte, né? E é uma fonte controversa, né, uma fonte ora sombria, ora engraçada, e a gente tem que surfar com aquilo e lembrar das nossas próprias sombras, lembrar que nós somos palhaços também, que a gente também tem o nosso narizinho de sangue. Foi incrível, foi incrível. Te agradeço demais assim por essa oportunidade, essa confiança no trabalho da gente para ter saído aquela maravilha toda a 5, né, a 10 mãos, porque eu vejo que além da música como quarta personagem, ainda teve o palhaço, aí é o circo inteiro. Eu que agradeço a parceria. Agora sim, Paulo. Agora sou eu. Mas antes da minha pergunta, a Janaína Oliveira, que estuda comigo no Pedra de Afiar, mandou um beijo para você, disse
te acompanha sempre, sucesso para você. Dentro dessa pergunta do André, né, você trouxe uma resposta ampla, e num dos pontos que você trouxe, você falou dessa canalização e do uso da música nessa roda, né? O que você acha do que acontece com grupos que, por exemplo, não necessariamente você tem alguém que faz uma canalização como essa, ou que não é um estudioso como o Joel, né, que ele vai saber quais são as notas para encaixar num determinado lugar ali, para transformar uma música numa música espiritual. Você acha que qualquer canção pode ser incorporada numa roda? Qualquer gênero pode ser incorporado numa roda? Ou você acha que tem alguma perda dentro de um processo desse? Porque, por exemplo, dá um exemplo. Eu conheço um lugar que faz um trabalho com música, né, em uma determinada etapa, e as músicas são muito bobinhas. São aquelas músicas que, se você escuta na rádio tocando, você fala, que música idiota, né? Nunca vou escutar. Mas quando você escuta dentro da roda, todo mundo chora, ou a boa parte do pessoal chora, se comove, né? Mesmo sendo uma música boba. E tem um lugar que tenta fazer isso, colocando uma música que parece um louvor, entre muitas aspas, com a música de Roberto Carlos falando sobre Jesus. As pessoas ficam animadas, mas elas não tocam o coração de fato, como uma música numa roda espiritualista, em tese, deveria tocar. O que você acha dessas questões? Qual é a sua visão a respeito disso? E o que você recomenda para alguém, para um grupo que não tenha alguém que saiba canalizar ou trabalhe música como o Joel possa fazer para ter também música dentro desses grupos? Bom, você falou que as músicas eram bobinhas, mas para eles, para aquele grupo, não eram, né? A gente vê muito isso, por exemplo... Só um instante. Elas são bobinhas, esse grupo mesmo, quando canta fora do lugar, ela parece bobinha, mas no lugar eles se emocionam com essa canalização. Cara, essa pergunta sua dá margem para tanta coisa que eu vou só contar duas historinhas, que eu acho que eu me encontro melhor quando eu conto histórias, né? Esses dias eu estava ouvindo uma canção, eu estava meditando, e aí, sabe aquela coisa, Spotify, você põe lá a playlist, né? E estava ouvindo. E a canção, ela não era das minhas preferidas, não. Mas ela estava ali tocando e tal, e ela começava assim, ele está aqui, é uma coisa assim, ele está aqui, ele está aqui. E eu ficava assim, mas ele quem? Só que eu comecei não sei porquê, durante a minha meditação, eu comecei a pensar numa moça que eu conheço, numa irmã lá do Curati, que ela é muito ligada a São Miguel, ela é muito ligada, ela faz parte de uma determinada egrégora de magia e tal, que tem a ver com os arcanjos, enfim. E aí eu comecei a lembrar dela, eu falei, não estou entendendo, eu estou ouvindo uma canção aqui no Spotify, estou aqui meditando, e aí, porque na verdade nem foi uma música que eu escolhi, foi o meu companheiro que falou assim, eu queria te mostrar uma canção que eu ouvi esses dias e tal. Aí o cara começou, ele vem, e eu lembrando dessa moça. Eu falei, por que eu estou lembrando de uma moça, né? E aí, no parágrafo seguinte, ele fala, ele vem, São Miguel. Aí eu, uau! Ou seja, eu não fiz a minha conexão com São Miguel, eu não gostei tanto da canção assim, mas eu comecei a lembrar de algo que, para mim, para minha referência, estava ligado a São Miguel. E eu entendi que aquele autor, ele, da maneira dele, dentro do arcabouço dele, ele se conectou com a energia que para ele era São Miguel, e ele escreveu aquela canção. Então, mesmo sem eu me conectar diretamente com a canção, eu lembrei indiretamente de São Miguel. Não tive nenhuma catarse, mas eu me lembrei indiretamente de São Miguel. Será que se essa canção fosse colocada num ritual para São Miguel, chamando essa energia, enfim, não sei, será que as pessoas iriam ter essa catarse porque o ritual estaria preparado para aquilo? Né? Então, eu faço uma pergunta para tentar responder a sua pergunta, né? Porque houve uma intenção daquele autor e a chave não estava disponível para mim. Eu consegui captar que tinha alguma coisa de São Miguel, mas foi indiretamente. Eu fiquei pensando, por que eu estou lembrando da fulana?
né? E talvez uma outra pessoa que tivesse dentro de um ritual, enfim, ouvisse aquela canção, talvez chorasse, veria um anjo, o arcanjo na frente dela, sei lá o que iria acontecer ali, porque aquele autor teve aquela intenção. Se foi uma canção canalizada ou não, eu não sei, mas o fato é que tem uma força. Então, nas tradições ayahuasqueiras, se fala muito de esse hino tem força. O que significa isso? Esse hino tem força. Por quê? Paulo, são músicas, com todo respeito, assim, que eu tenho, né? Eu sou ayahuasqueira, então tenho mais é que ter respeito mesmo. Muitas delas são músicas que, quando a gente ouve fora, entra por aqui e sai por aqui. Elas não têm o menor impacto. Só que dentro de um ritual, dentro da força daquele enteógeno, ela faz todo o sentido do universo, porque ela foi feita para aquilo. Então, de alguma maneira, nesse ritual, onde essas pessoas choraram, de alguma maneira elas conseguiram acessar uma chave que fora do ritual talvez não fosse possível, porque eles não estavam debaixo da força que impulsiona aquela canção, da forma como ela foi concebida. Isso falando do meu lugar, isso é a impressão que eu tenho, que pode ser um caminho para a gente pensar a respeito disso. É uma forma de se ver. E você fez uma outra pergunta, o que eu recomendaria? Na verdade, foram 3 perguntas. É verdade, mas isso não se fala, é proibido se falar, mas foram 3 perguntas, né? Essa primeira você já respondeu, a segunda, o que você acha sobre os gêneros musicais dentro, o uso de diferentes gêneros musicais dentro da espiritualidade, né? Você acha que músicas, gêneros que surgem de situações de resistência, como o rap, o funk, o próprio rock também surgiu, o blues também, né? Você tem, elas podem ser utilizadas dentro de rituais, né? Independente da letra, claro, estamos falando de gênero. E o que você recomenda para um grupo que não tem nenhum músico, não tem ninguém que um músico especializado, né, em espiritualidade, e não tem ninguém que canalize, que possa também desenvolver músicas ou fazer uso de músicas dentro do seu grupo? Eu vou responder a segunda. Primeiro, confia na espiritualidade que rege o seu grupo e vai afinar o seu ouvido. Né? Vai afinar o ouvido, vai ouvir outras referências e pergunta para a sua própria espiritualidade, na hora que estiver ouvindo aquela canção, se aquilo ali vai ter força suficiente, porque já que não tem alguém ali presente para fazer esse crivo, alguém naquele grupo, imagino que seja responsável, né, por buscar essas canções, fazer isso de um processo introspectivo mesmo, meditativo. Eu vou ouvir algumas canções aqui e vou me conectar com o meu grupo. Vou me conectar com a minha egrégora, vou me conectar com, não sei que tipo de grupo que você está falando, mas vou me conectar, se houver uma egrégora, né? Vou me conectar com essa espiritualidade para que, além do meu crivo, eu seja guiada por algo maior do que eu, pelos interesses daquele grupo, pelo que vai ser bom para o grupo. E, sabe, calibrar um pouco mais o ouvido, porque o Joel costuma falar muito isso, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro por muito, muito lixo, assim, sabe? Então, para você poder refinar o seu ouvido, às vezes você precisa de um tempo de detox, de não ouvir nada, sabe? De não ouvir nada, ou parar de ouvir aquilo que você está acostumado a ouvir no dia a dia e começar a ouvir outras coisas para ter mais referência, para enriquecer mais o seu arcabouço. Então, seriam dois conselhos, assim, era o que eu faria. Né? Treinaria mais o meu ouvido, calibraria mais a minha percepção e pediria ajuda para a espiritualidade daquele grupo. Me guia para que eu escolha canções para levar para o meu grupo que tenham a ver com isso aqui. Né? Porque tem muita coisa disponível, muita coisa boa que está disponível já, que está gravada, enfim. Agora, vamos lá, em relação aos gêneros. Você falou do rap, do rock. Eu acho que o Joel pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Eu não conheço quase nada sobre esses gêneros. Nunca vi sendo usado dentro da espiritualidade, porque eles são
uma forma de resistência para aquele grupo, né? Então tem um propósito, tem um sentido. Por exemplo, o rap, né? Ele tem um propósito dentro daquela comunidade, daquele grupo, faz um sentido ali. Colocar aquilo dentro de um ritual. Qual ritual? A que se propõe o ritual? Tem a ver com esse grupo? É um ritual desse grupo? Então, eu vou responder sua pergunta com outra pergunta, porque não sei. Essa questão que eu quis trazer, né, já que você comentou no início da sua história que você veio de um lar evangélico, é que a gente vê hoje em dia o desenvolvimento não só do gênero gospel, né, mas você tem o rock gospel, você tem o rap gospel, você tem o funk gospel, você tem, né, todas essas outras variações que a pessoa utiliza uma determinada métrica, mas para falar de louvores, por assim dizer, dentro desse aspecto. É isso que eu queria trazer também. Né? Se é possível, na sua visão, abordar essa questão, ou seja, só mudar a letra já adianta, ou a melodia ela faz parte também, ou a métrica do gênero, ela vai influenciar também nesse aspecto? O André tá rindo da minha cara. Aí, eu vou fazer de tudo para ser fina aqui, né? Para não incorrer em nenhum preconceito e tal. Eu acho que é gambiarra, gente. É muita gambiarra isso. Porque você imagina, é que nem bloco de carnaval gospel. Não tem. Ou é gospel ou bloco de carnaval. Né? Porque o carnaval é outra coisa. E aí é uma gambiarra para poder arregimentar fiéis, para poder conquistar fiéis, e aí vira um Frankenstein musical, sabe? Para mim não faz o menor, para mim, do meu lugar aqui, não faz o menor sentido, porque não faz sentido nem, sabe? Parece um mosaico mal feito, não tem encaixe, não tem liga. Para mim não tem liga nenhuma. Alguém tem pergunta? Se a gente puder passar para um outro assunto, eu queria muito que você apresentasse para a gente, com um pouquinho mais de detalhes, o oráculo cantado. O que é exatamente, onde a gente encontra, como é que ele surgiu. Sim, falo sim. O Pedro acho que levantou a mão, não? Fez assim? Você quer que ele fale primeiro ou quer que eu fale do oráculo primeiro? Manda no oráculo, depois eu falo. Tá. Bom, um oráculo cantado, ele... Ai, gente, eu tenho tanto orgulho desse trabalho, tão bonito. São 22 cartas baseadas nos arcanos maiores do tarô, e cada carta ela é conectada a uma ou mais canções de minha autoria. Foi uma forma que eu encontrei de olhar mesmo para as minhas canções de uma forma, sabe, como uma jornada mesmo. Né? Então, vou mostrar aqui algumas cartinhas, ó. Deixa eu pegar uma que eu gosto. Carta do Sol. Então, aqui a gente tem o título dela, o subtítulo, a letra hebraica correspondente, dentro da cabala hermética, tem o significado dela no livretinho, e aqui tem um QR Code, que a pessoa aponta o celular e ela ouve a canção correspondente. Então, é uma forma de olhar para aquela carta e se conectar em mais um nível. Né? Então, por exemplo, a carta 19, vai lá, olha o significado dela, faz as análises dela, enquanto ouve a canção. Então, é uma oportunidade até de ampliar um pouco o olhar sobre cada um dos aspectos das cartas. Né? Então, é um deck que ele está disponível para quem quiser adquirir, e eu utilizo também esse deck nos trabalhos, nas vivências com música. Né? Então, a gente tira a carta, vê qual que é a música correspondente, às vezes nem canta a música, às vezes fica só no arcano. Né? Então, é uma ferramenta que eu tenho utilizado, ela foi lançada no ano passado, só que eu já vinha, né, idealizando, compondo, enfim, já havia 4 anos, então é um trabalho extenso aí. E como eu não desenho, enfim, não tinha nenhum artista parceiro, quem me ajudou muito foi a
a inteligência artificial a fazer a parte dos desenhos, né? Então, os prompts, eles deram bastante trabalho porque eles tinham que ficar exatamente do jeito que eu queria. Eu queria aqueles símbolos, daquele jeito, montados daquela forma, isso me deu bastante trabalho, assim. E isso veio com alguns estudos. Eu sou muito bebê, assim, dentro dos estudos de ocultismo, bem bebê mesmo. E eu fiquei super feliz, assim, de poder ler, por exemplo, O Mistério das Catedrais, né, que foi um dos livros que eu utilizei dentro dos estudos para compor o oráculo, né? E assim, pena que o Marcelo não está aqui, mas o Cabala Hermética me ajudou pra caramba, assim, eu devorei o Cabala Hermética para poder... Eu quero agradecer ao Marcelo por isso, sabe? Por ter escrito esse livro, por estar até aqui, atrás de mim, aqui. Que ele foi de uma grande ajuda para que eu pudesse fazer um recorte, porque, assim, tarô é muito amplo, né? Tarô é muito amplo. O que eu quis fazer foi um recorte, então eu peguei aspectos ligados à criatividade. Então, ele tem um recorte. E o Robson está mostrando dele ali. O meu está aqui atrás. Eu fiz um recorte, né? Então, ele chama Oráculo Cantado Portal de Criação, porque cada carta corresponde aos arcanos maiores, mas olhando para aspectos ligados à criatividade, à nossa força de criação, né? E isso ajudado pela música. Então, esse é o trabalho. Eu sou muito grata à espiritualidade por ele. E é uma obra aberta, né? Porque amanhã ou depois eu posso mudar as músicas, posso colocar mais... São 33 melodias. São 22 cartas e 33 melodias. Porque algumas cartas vêm com 2 canções, outras com 3, outras com 1. Né? E são canções que eu escrevi ao longo dos anos. Então, eu já tenho escritas aí dentro tanto de canções para a espiritualidade, quanto... para histórias de vida, tem mais de 100 canções já compostas. E aqui eu tive que escolher algumas e fazer esse trabalho com o oráculo. Esse é o oráculo cantado, Tiago. Não estou satisfeito. Né? Tem como dar uma palhinha? Uma palhinha pra gente, né? Tem, tá bom. Então vamos lá. Quem que vai tirar? Você já tirou o sol. Já tirei, então vai ser o sol. Eu vou ler, então... Despertar mentalidade. Eureka! E tudo se clareia quando uma ideia, algo que você buscava tanto, brilha mais forte sobre a sua cabeça. O joio já foi separado do trigo. A mente se torna grande aliada. A intuição, como mente lunar, recebe luzes mentais para iluminar o que havia estado escondido nas sombras. O que é trazido à consciência encontra a capacidade construtiva, organizadora, rumo a um objetivo claro. Análise e imaginação. Comunicação e memória. Inconsciente e concretude. Lógica e conexão espiritual. A balança se equilibra ao se banhar com o sol brincalhão. E quando a gente vai no QR Code, acessa a canção que está correspondente aqui é uma canção de Erê. Né? Os Ereis são energias infantis. Né? Então, quando eu pensei no sol, eu pensei nesse renovo, né? Nessa criança, né? E olhando mesmo para a carta do tarô tradicional, né? Que é o menininho em cima do cavalo, ou as 2 criancinhas, né? Então, eu coloquei uma canção de Erê, que ela... Você quer que eu cante? Só vou ficar satisfeito depois que você cantar. Tá bom. Ele é assim... Olha Dom brincando... É uma ciranda, tá? Olha Dom brincando, olha o Erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Olha Dom brincando, olha o Erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Não se apaga a criança, uma hora a história vem. Para lembrar fazer justiça em forma de fazer bem. O menino se lembrou, menina não se esqueceu, que a criança que eu sou é a alegria do meu Deus. Olha Dom brincando,
brincando, olha o erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Vento sopra alegria, água doce é pra nadar, mar, floresta e montanha, vem criança, olha a lua, é força da natureza, de todos os orixás, é na forma da pureza que os erês vêm trabalhar. Olha a Dom brincando, olha o erê sorrindo, a menina despertando, o menino descobrindo. Ela é com tambor, que não dá para botar o tambor aqui, porque senão vocês não iam ouvir a voz. Essa é a canção dos erês. E de imediato vem na mente o sol do Tarô de Marcelle, né? Com duas criancinhas assim. Realmente muito bom. Agora sim, valeu. Valeu. Então vou eu. Bora Vai, lá. Olha, eu tenho 3 questões aqui, então vou começar com a primeira só para a gente fazer um aquecimento. Eu acho que todo mundo aqui, tanto quem está aqui quanto quem já está ouvindo e acompanhando, já percebeu o quanto a música, o som tem aquela capacidade plena de nos transportar para realidades, para experiências, para dimensões e tudo isso. Então, partindo dessa ideia e dessa sensação, qual é o papel da música como veículo de elevação da consciência? Pensando aí no tema, né, de música e espiritualidade, esse lugar de elevação da minha consciência através da música. O que você poderia falar sobre isso? total, né? Todo ritual, todo processo de expansão de consciência, né, sempre foi guiado pela música, né? Mesmo quando a gente olha, por exemplo, os povos originários que trabalham com a expansão de consciência, seja por meio de enteógenos ou não, eles ativam as ferramentas deles ali, o maracá, o amaraca, o canto, né? Aquele canto que tem algumas frequências que vão fazer a elevação de consciência. Os mantras, né? Então, em qualquer cultura, em qualquer seja religião ou seja corrente de pensamento, a música ela sempre atua diretamente na elevação de consciência. Música, né? Como o Joel fala, né? Música, essa dimensão espiritual, canção já é a forma como a música ela é compartimentada. Então, quando a gente vai para o mais puro, por exemplo, os mantras, eles são mais puros, né? Eles estão mais próximos, digamos assim, são mais próximos da fonte, né? Tanto é que eles têm muitas vogais. E se a gente pensar, por exemplo, naquilo que nos conecta mais à fonte, né? A criança, quando nasce, ela não sabe falar ainda. Depois, quando ela começa a vocalizar os primeiros sons, são sons vocálicos, né? São vogais. São aqueles sons mais... Depois vão entrando as consoantes, né? A coisa vai ficando mais complexa. E aí, uma canção, por exemplo, muito complexa, para você ter uma elevação de consciência, eu acho complicado, porque o racional começa a entrar, por mais que seja uma melodia linda, né? Então, quanto mais, na minha opinião, né? Quanto mais próxima for da fonte, ou os mantras, ou mesmo músicas instrumentais, música clássica, a música clássica, a depender, né, tem um método chamado método Boni, que era da doutora Helen Boni, que ela iniciou nos anos 60 com música clássica, que ela iniciou em hospital psiquiátrico, né, e hoje as pessoas usam, os profissionais usam em terapias. Então, coloca a pessoa ali numa determinada posição, deitadinha, coloca ela em estado meditativo e põe alguns recortes. Não é qualquer música clássica, mas tem um propósito. E por quê? Porque ela percebeu, pelos estudos dela, que algumas peças levavam a pessoa para lugares muito específicos. Então, algumas canções, né, levam para lidar com os medos, com os traumas, outras já levam para uma coisa muito mais do transcendente. E eu já vi processos no método Boni, assim, assustadores, de colocar música clássica e a pessoa entrar numa catarse de falar, eu vi Shiva. Eu falei, como assim viu Shiva? Você está ouvindo Bach? Está ouvindo Mozart? Pois é, mas dentro do repertório daquela pessoa, ela se encontrou com o Deus da construção e da destruição por meio da música clássica. Então, a elevação espiritual e a música estão ali, né? Estão ali
lado a lado. Não, isso é maravilhoso. Apareceu um texto desse tamanho do Joel, eu não consegui ler. Era uma pergunta? Porque aparece e desaparece. Ele vai falar, pode deixar. Isso. Posso terminar aqui ou vai o Joel na frente? Pode falar, Pedro. Tá, isso que você falou é muito interessante e isso emenda na segunda parte da minha pergunta aqui, né? Quando a gente pensa na música, tem muitas coisas para a gente pensar na composição de um ritual. Eu não sei se daria para a gente definir um grau de importância, o que é mais importante de fato, a música em si, a melodia, a cantiga, as palavras que estão ali, os instrumentos. E eu entendo, e até você falou, né, que cada um vai ser tocado de uma forma, o ritual ele é pensado com um objetivo, é que hoje em dia a gente vê muitos lugares que a gente vai que é aquela bagunça, né? Sei lá, vamos fazer uma ayahuasca, legal. Gente, ó, tem uns instrumentos ali, ó, pega lá e fiquem à vontade, vamos todo mundo fazer a festa. Feia na certa. Maluco, é um caos total, né, na experiência. E então, cada parte tem a sua função, certo? Quando a gente está pensando num tambor, né, ele está tocando um ritmo, ele está conduzindo. Aí a música vai levar as palavras vão conduzir para uma dimensão. Então, é que eu não sei os nomes técnicos para poder dizer exatamente, né? Mas enfim, acho que você está me entendendo, né, Dani? Para tentar explicar para as pessoas depois. Teria alguma coisa que é mais importante que eu preciso levar em consideração quando estou construindo o meu ritual e eu quero acrescentar essa música no meu ritual efetivamente? Tem algo que é mais importante? E super entendi o que você falou. Não importa que você está tocando, sei lá, uma música clássica, ok, o cara tem encontrado o Shiva ali, porque a frequência que aquilo criou reverberou no campo da pessoa ali e aí ativou algo da memória e ok, a multidimensionalidade do universo, né? Então, tem alguma parte que é mais importante que eu preciso considerar quando eu estou montando o meu ritual? O ritual. É conhecer o ritual, saber tudo sobre o ritual, entender, mergulhar no seu próprio ritual e perceber quais são as músicas, as canções, as frequências que têm mais a ver com aquele ritual. Né? Então, se é um ritual de bruxaria, existem canções específicas. Né? Então, o Joel e eu, a gente está desenvolvendo esse projeto de música cerimonial e ritualística, e para poder fazer uma composição, para poder tocar num ritual, a gente precisaria primeiro conhecer o ritual, entender quais são os meandros. Então, para responder a sua pergunta, eu te diria, o mais importante é o ritual, conhecer mesmo, se aprofundar nele, né, saber o que aquela deidade, o que tem a ver com aquela deidade ou com aquele grupo, para que você faça as melhores escolhas. Né? Conhecer do ritual. Joel? Eu tenho uma pergunta para a Dani. Você que tem mais contato com essas cerimônias diversas, né, no mundo da ayahuasca, do candomblé, da umbanda, enfim, das manifestações mais diversas ritualísticas, eu queria que você desse um feedback para mim sobre uma pergunta retórica que eu vou fazer para você. No início da difusão da música registrada, né, como a gente conhece hoje, ou seja, a partir do momento que o homem começa a fazer um registro fonográfico e vai difundir a música através dessa forma, ou seja, eu vou tocar aqui, vou gravar, e o sujeito vai ouvir onde ele estiver através de um player, vamos chamar assim. O que acontece? Quando isso começa a ser difundido, a música ritualística influencia muito a música popular, a música que serviu como alavanca do mercado fonográfico, né? Ou seja, nos Estados Unidos, os caras começaram a gravar blues. Mas o blues, a princípio, ele surge como uma manifestação cultural, étnica e ritualística. Depois vira um produto fonográfico, né? Aí colocaram brancos para ser o rei do blues, né? O Eric Clapton lá na Inglaterra, aí traz o Elvis, etc., quase como uma apropriação cultural. Isso aconteceu aqui no Brasil também, porque a música ritualística que era transmitida oralmente, ela influenciou o mercado fonográfico. Então, quando você ouve Gil, aí você ouve o pessoal da MPB e tal,
a galera trouxe essa música do terreiro, a música do candomblé e tal, maquiada de uma forma que pudesse ser transmitida ali para o público em geral como um produto cultural. Então, partindo dessa constatação, eu acho que a música ritualística que foi recebida de forma oral, ela influenciou muito o mercado fonográfico, a cultura como um todo. Você acha que nesse momento a gente está vivendo um momento contrário, onde as pessoas já não têm mais nenhuma referência ancestral, nada é passado por oralidade, aí o sujeito ouve lá 1 quilo de playlist do Spotify e ele acha que ele pode tocar aquilo no ritual em qualquer momento, né? Você acha que a gente está vivendo uma questão inversa, ou seja, os rituais estão contaminados por música que foram produzidas aleatoriamente, com outros propósitos, e agora é o momento da gente resgatar aquela coisa ancestral e começar a produzir de novo música realmente fundamentada, música ritualística, com tradição oral, mas que possa ser difundida para retroalimentar esse desejo que as pessoas têm de encontrar música ritualística numa playlist, por exemplo? Então, por exemplo, falando de tradições ayahuasqueiras, né? Quando a gente ouve um Ícaro, que aí sim seria o original, o ancestral, isso eu falando do meu lugar de alguém que já ouviu Ícaros na força do enteógeno, é outra experiência. É muito mais próxima, é claro, é muito porque está na fonte. O Ícaro, ele tem o poder, a função de encantar aquela energia. Então, até um pouco do que eu estava falando para o Paulo agora há pouco, né? Fora da força, se ouve um Ícaro, não tem muito sentido. Ali dentro faz todo sentido. E também, quando colocam outras canções, como você está falando, né? De produções fonográficas sobre, sei lá, Oxalá. É uma experiência que, a meu ver, ela é muito mais espinhosa. Porque eu vou ter que lidar ali, naquele ritual, com a apropriação cultural. Eu vou ter que lidar com uma canção que foi escrita com outro propósito, que não é ritualística, apesar de ter o nome Oxalá. Então, assim, dá para chegar em algum lugar com muita boa vontade. Mas é claro que quanto mais próximo da fonte, muito mais próximo a gente está de transcender, de viver aquela experiência da melhor maneira que a gente consegue viver, né? E você falou dessa inversão. É uma pena mesmo que isso esteja acontecendo, porque tem muitos rituais que, ok, a gente tem rituais que você ainda conhece as origens, né? Você ainda consegue mapear, ainda consegue chegar até canções que remontam às origens daquele ritual, mas tem outros rituais que são diaspóricos, né? Eles vêm da diáspora. Tem rituais que eles vêm do sincretismo. Então, por exemplo, a Umbanda, ela é super recente, é uma religião brasileira super recente, porém ela remonta a cultos antiquíssimos, a macumba carioca, cultos super, super antigos, mas muita coisa não chega mais. Então, é a forma... Então, ok, na Umbanda a pessoa tem os pontos, que são as entidades que trazem, então ainda tem uma pureza grande ali, porque são as próprias entidades que trazem, né? Mas outros cultos, também diaspóricos, mais recentes, a coisa meio que se perde. Não tem mais. E aí precisa da canção. Daí é uma pena. Muita coisa se perde, sim. Muita coisa se perde. Muita coisa dá para absorver, dá para aproveitar. Então, eu vou dar um exemplo. Pega uma música da Clara Nunes, né? O mar serenou quando ela pisou na areia. Põe num ritual. Vai funcionar? Vai, mas não é nem de perto o que seria realmente algo cantado em Yorubá ou cantado na língua original daquela nação ou daquela, enfim, eu não sou do candomblé, não sei falar sobre candomblé, mas daquele grupo, não chega nem perto da experiência. Mas hoje, como se perdeu muita coisa e muita coisa se misturou, porque os próprios rituais, eles, por natureza, eles já são diaspóricos e eles já são do sincretismo, não há muito o que fazer, porque a natureza do próprio ritual já é assim, ela já é sincrética, já é diaspórica. É diferente de um culto
tradicional. Aí, se é um culto tradicional, entendo que precisaria buscar realmente o mais próximo da fonte, o mais próximo da origem. E, Dani, você acha que vale a pena, então, no rito de ayahuasca, eu fazer um rito, sei lá, para Iemanjá, mesmo que eu utilize cantigas iorubás, tradicionais e tudo mais? Digo, essa mistura das coisas. Ayahuasca é uma história totalmente nativa, que não tem nada a ver com o povo iorubá. Vamos fazer um xirê para sentir o que é Iemanjá, né? Você acha que combina? Porque hoje em dia é várzea, né? Você vai rito tudo quanto é coisa, tudo quanto é nome, tudo quanto é identidade, toca tudo quanto é coisa, é uma zona, um caos, uma bagunça, tudo de tudo. E o pessoal tem certeza que está acessando a fonte primordial, porque a ayahuasca, a senhora da verdade suprema do universo, te contou. Loucura, né? Enfim, desabafo aqui. Valeu pelo desabafo. Porque são rituais muito recentes, né? Então, muita coisa é super recente, é muito. Não tem ligação com as suas próprias fontes, né? Então fica complicado mesmo, bem complicado. Eu tenho uma pergunta. O Joel, ele veio com o passado e o presente. Aí, no momento que você estava falando, eu comecei a pensar que o que está por vir. E eu lembrei de inteligência artificial, que eu fiquei brincando algumas vezes com inteligência artificial construindo música. E, para mim, faltava alguma coisa. Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho a minha aqui, depois dessa sua palestra maravilhosa, eu entendi o que estava faltando ali. Mas eu queria saber de você, nessa questão aí do que está por vir, essa contaminação que está tendo do pop, mais a inteligência artificial, e a gente aqui falando de uma música mais espiritual, tradicional. Queria saber a sua opinião sobre isso. A inteligência artificial, ela faz análise combinatória, né, de tudo aquilo que a gente já criou e a gente disponibilizou online. Então, ela é capaz de criar canções? Ela é capaz de criar canções, ela é capaz de criar poesia. Assim como muita gente que escreve canções também faz análise combinatória. Nem toda música que se diz espiritual é, de fato, uma canalização. Ela é uma análise combinatória. O cara está assim, eu estou inspirado aqui, eu quero escrever sobre uma determinada divindade. Tudo bem, e vai ficar bonito, e vai ficar... Mas vai ter... Se você pegar essa canção e colocar do lado de uma que o ChatGPT, sei lá qual inteligência que faz canção, colocar uma do lado da outra, você não vai ver diferença, né? Porque é análise combinatória. Você vai pegar tudo que você sabe sobre aquele tema, vai colocar uma melodia legal, né? E vai compor. Agora, isso é um papo... A gente poderia ficar aqui 10 horas falando, porque não tem resposta final para isso ainda, né? Quando a gente fala assim, estou canalizando, vamos lá, vamos começar desse princípio, estou canalizando de onde? Porque eu posso canalizar daqui, ó, em volta de mim. Aqui, estou sentindo uma energia X, vou lá, mas quando a gente fala de canalização, com C maiúsculo, você está canalizando de um outro plano, né? Então, lembra daquele exemplo que eu usei da música do bebê? Eu fui canal de onde? De mim para mim mesmo, então eu fui canal. Foi importante, naquele momento, canalizar aquilo das minhas próprias memórias, né? Aquilo não foi bem uma análise combinatória. Aquilo foi uma criação que tinha uma alma, porque era para a cura de alguém, né? Agora, eu posso agora aqui, de repente, juntar Lé com Cré e fazer uma canção também sem alma, porque eu também posso fazer análise combinatória, né? Então, a IA, ela se aproxima muito do que qualquer compositor poderia fazer. Agora, onde é que está a alma disso, né? Como é que faz para acessar outros planos? Porque ela está nesse plano aqui. Isso é conversa para mais de metro. Uma vez eu perguntei para o ChatGPT, escuta, quando você tira da onde? Aí ele começou, a inteligência começou a falar e tal. Aí eu brinquei, né? Falei assim, vem cá, você é capaz de acessar o plano das ideias?
Aí ela entra, engraçado que ela entra no jogo, assim, ela entra no jogo e começa a falar, não, porque isso, aí nós já estamos falando de algo muito mais transcendental, que não sei o quê. Ou seja, a IA, ela é uma imitadora da gente, né? E não tem muito compositor que é só um papagaio, que está só imitando, que está só escrevendo qualquer coisa. Então, de repente, a IA vai fazer algo até muito melhor do que as coisas que a gente anda ouvindo por aí, que não tem alma. Entra por aqui, sai por aqui. Né? Eu tenho uma outra... Robson, pode falar. Eu gostaria de perguntar para Dani o seguinte, os salmos, eles são músicas, são louvores. E dentro de liturgias da magia grimorial, que é a minha área, há muita recitação de salmos. Eu gostaria que você dissesse para mim a diferença entre uma leitura, uma recitação e o cantar do salmo, como isso poderia influenciar em níveis diferentes esse próprio ritual. Algumas tradições, elas utilizam notas, tons específicos, né? Para, por exemplo, quando vai chamar, por exemplo, Iaô, ou alguns nomes divinos, enfim, tem um tom específico, tem que ser entoado naquele tom. Né? Então, provavelmente, eu não sei, não sou dessas tradições, mas existem estudos que levaram não, tem que ser nessa tonalidade aqui, porque tem um determinado efeito. Então, falar um salmo tem um efeito, imprimir a sua voz de poder tem um outro efeito, porque você está colocando seu coração naquilo, você está colocando, né, uma intenção mágica em cima daquilo. Então, é bem diferente de eu ler aqui, o Senhor é meu pastor, não, o Senhor é meu... Né? Você está imprimindo algo. E eu fico imaginando como que devia ser naquele tempo, né, dos Salmos de Davi, como é que deviam ser incríveis as experiências ali que a gente já não deve ter mais acesso, né? Eles entoando aquilo muito mais próximos da fonte, né? Porque o Salmo, como você falou, é uma música. Só que hoje a gente não tem mais acesso àquilo. E imagino que a experiência seria completa. Aí sim seria uma experiência completa. Mas se a gente não tem, a gente usa as ferramentas que a gente tem, coloca a nossa voz de poder. Né? Claro, cantados seriam maravilhosos, né? Imagino como é que deve ter sido divino. Eu tenho uma pergunta aqui do chat do pessoal que está nos acompanhando. A Marina está perguntando, Dani, então uma pessoa que não tem formação musical poderia canalizar uma música ritualística apenas usando a intuição? Eu vou usar uma frase do Joel, que ele fala que quanto menos músico, melhor. Porque aí você está mais aberto para a intuição. Porque, por exemplo, essas tiazinhas, né, do Santo Daime, as pessoas do Catimbó, quando trazem coisas tão incríveis e não precisam ter, e é melhor até que não tenham mesmo, que não tenham nenhum conhecimento, assim, porque fica mais puro. Né? Uma vez eu fiz uma brincadeira, estava lá na guitarraria, né, Joel? Eu só vocalizei, só falei assim, vou vocalizar uma canção para você, Joel, você vai dizer de onde que ela é. Ele não sabia, era um ponto de Catimbó Jurema, e aí eu só fiz assim, aí eu falei, de onde que é? Aí ele falou assim, é uma música de combate. Isso sem instrumento, sem nada, é uma música de combate. Isso aí tem a ver com os indígenas e a canção se eu me vingar, toco fogo no rochedo, meu cachimbo é meu segredo, ninguém vai me segurar, malunguinho na mata, rei, malunguinho da mata, rei. Ou seja, a pessoa que trouxe aquele ponto, né, uma pessoa que provavelmente não era músico, não entendia de música, mas a frequência é perfeita. É perfeita. Você consegue sentir, em muitos pontos você consegue sentir o lamento, né? Você consegue sentir, por exemplo, tem umas canções que são para Salomão, né? Que falam da planta sagrada, da Jurema, não sei, que arrepia tudo. Aí você fala, cara, não precisa ser músico para isso, você precisa estar aberto, né? Aberta para a espiritualidade.
Na semana passada, um irmão lá do Cura-te veio todo feliz, assim, recebi um hino. Nunca tinha composto, nunca tinha escrito. Né? A Jana, que mandou um beijo aqui agora no chat, né? Ela é uma delas, que estava em casa, assim, de repente, que força é essa? Ela foi lá, gravou. Então, quando a gente se abre, quando a gente está disponível para a espiritualidade, né? E quando a gente cria essa intenção, e claro, estuda também, né? Purifica mais os seus ouvidos, faz um detox, porque às vezes a gente fica muito viciado numa coisa só, fica ouvindo sempre a mesma coisa, e aí você vai acabar, em vez de ser uma canalização, vai ser uma réplica. Você vai acabar imitando aquilo que você está acostumado a ouvir. Né? Se você ouve muito louvor da igreja, você vai acabar criando muita coisa parecida com aquilo. Né? Então, ouvir outras referências e deixar o seu coração aberto. Então, sim, não precisa ser músico para você ser um canal. Todos nós somos canais, todos nós somos artistas de nós mesmos, né? Todos nós somos capazes de escrever uma bela poesia quando a gente está olhando para a lua. A gente fala assim, caramba, estou aqui, quero escrever para a lua. E outra, não existe nesse momento em que você está escrevendo para a lua, só você e a lua, não tem certo nem errado. Não tem assim, porque fulano escreveria melhor, fulano... Não, é você, é a sua conexão, é a sua chave. Então, eu escrevi uma cançãozinha aqui para a lua. Toda vez que eu canto, eu choro. Lindo, maravilhoso. Você foi canal ali. Canal de onde para onde? De você para você mesmo, de você para as suas memórias, para as suas ressignificações. Então, abre o coração, abre a boca, pega as mãos e vai, escreve, sem nenhuma pretensão. É lembrar que todos nós somos artistas de nós mesmos. A gente precisa retomar um pouco aquele acionador infantil, sabe? Aquela centelha infantil nossa, de quando a gente era criança, que a gente fazia arte por fazer, fazia pela graça daquilo existir. Então a gente cantava, dançava sem pretensão, a gente cantava, inventava musiquinha. Quem aqui nunca inventou musiquinha quando tinha 4, 5 anos de idade? Cantava para a mãe, para o pai, para a professora. Esse acionador infantil, isso que lembra, né, que a gente pode ser, sim, canal da luz, né, da luz, da grande luz. E se for por meio da música, se for por meio da poesia, por meio da pintura, né, vai lá, faz, mas sim, estuda também, né, traz essa conexão, que é muito do trabalho que a gente faz. Eu trago muito da intuição, trago muito dessa experiência mais... né, mais introspectiva, e o Joel vem com a técnica e também com a intuição. E isso é muito legal, que é a música transcendental, que a gente consegue integrar intuição e técnica, mas nem só de intuição e nem só de técnica. Agora, se você não tem nenhuma técnica e mesmo assim quer, vai fundo, está disponível. Já estava aqui muito antes da gente existir. É nosso, está disponível, é da luz. Dani, e para finalizar aqui as perguntas, nessa vibe de tudo que você está falando sobre canalização, sobre o som, sobre a inspiração, sobre o deixar fluir, tudo isso, não sei se você já passou por esse tipo de experiência, independente de sim ou não, quero saber o que você pensa sobre isso. E quando a pessoa, durante um trabalho de cura apométrica ou qualquer outro tipo de experiência, meditação, enfim, entra num tipo de frequência que você começa a cantarolar, enfim, algo, mas não é numa língua concreta. Você está falando coisas, você sabe que você está falando coisas, mas não é tipo português, chinês, russo, alemão, é uma outra comunicação, é outra coisa. O que você acha? O que você vê? Já experimentou alguma coisa do gênero? Já experimentei. Já experimentei. Algumas pessoas chamam de linguagem da luz, enfim. São linguagens que elas não são da língua, não são português, não são de nenhum idioma, né? Mas que, a depender da frequência que você acessa, pode ser que você se conecte com aquilo. Mas tem muito também, vamos pensar mais friamente, né? Não vamos pensar tanto no espiritual, vamos pensar numa criança que está aprendendo sobre os objetos. Então, ela quer explicar isso aqui, esse óculos, né?
ela ainda não sabe falar óculos, ela começa no tati-bitati. Ela está se comunicando. Então, existem linguagens, existem níveis de linguagem que não são inteligíveis, né? Mas aquela criança, para ela está ali, ela está se comunicando, ela está trazendo, ela está juntando os foneminhas dela. Então, nessas experiências que eu já vi, as pessoas se conectam com alguma coisa, ou com uma planta, ou com uma energia, com uma frequência, e começam a trazer linguagens que vêm tanto pela voz quanto pelas mãos, né? Pelo movimento ou pelo desenho. As pessoas juntam isso e elas trazem, e aquilo, eu não tenho estudos profundos sobre isso, tá? Só do que eu já vi e do que eu já experimentei no meu campo algumas vezes. Aquilo tem uma função também. Quando a gente entoa essas linguagens, né, nesse transe, alguma coisa acontece, dá para sentir, o corpo muda, os chakras, alguns chakras ficam mais ativos do que os outros, porque tem uma determinada frequência, só que isso é muito empírico, sabe, Pedro? É muito empírico. É diferente do estudo de música transcendental, né? Que aí a gente vai estudar o porquê que aquela nota, o porquê que aquela frequência age dessa forma. Acho que ambas as formas são válidas e elas existem, sim. Eu já vi essas linguagens, já experimentei e o negócio é real. É real. Não tem muita explicação, mas sim, é real. Dani, foi maravilhoso, uma conversa incrível. Já deixo aberto o convite para que você volte, para que a gente dê continuidade a isso tudo, não só sobre música, mas sobre arte de uma forma mais aberta. Fala aí, Robson. Eu não posso deixar isso acabar antes de ela dizer aonde a gente compra o jogo. No meu site, danielegarcia.com.br, ou então no meu Instagram, Daniele_Garcia. Lá tem o link de compra do deck, para quem quiser. E para as vivências também, que eu sempre coloco a agenda lá. Algumas vivências somos só eu e o Oráculo, algumas vivências são com o Joel, que aí já tem a ver com a música ritualística, né? Já é uma outra pegada. Então, a agenda das vivências também, sempre que tiver, vão estar disponíveis aí nesses canais, no site e no Instagram. E o site do Música Cerimonial é musicacerimonial.com.br. Lá é o trabalho em conjunto. O Marcelo vai deixar tudo escrito aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, por favor, acessa lá que o trabalho da Dani e do Joel, o trabalho dos dois, incrível, incrível mesmo. Vale a pena conhecer ao vivo, né? Online é bacana, mas ao vivo é impressionante e super recomendo. E para as considerações finais, Paulo Jacobina. Sim, como sempre, agradecer a Dani, né, pelo conhecimento, pela palhinha que ela trouxe para a gente, né, falar que acompanha o trabalho da Dani há muito tempo já tem uns 3 anos que a gente troca figurinha, né, e vou continuar acompanhando, com certeza. Parabéns pelo trabalho, Dani, parabéns pela entrevista, pelo que você trouxe, e para o público em geral, caso vocês queiram se conhecer também, se desenvolver, né, nessa jornada de autoconhecimento para, assim, poder ser um bom magista ou um bom cantor também, caso você queira, porque você tem que se conhecer também dentro desse processo, venha para o Pedra de Afiar, né, no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Nós temos vários vídeos com os temas mais variados para te auxiliar na sua jornada, ou venha estudar com a gente, né, no nosso site pedradeafiar.org. Você encontra texto, vídeo, livros e também links de inscrição para os nossos grupos de estudo. Excelente, cara. Pedro Pavan. Bom, foi maravilhoso, né? Já estou pensando quando vai ser a próxima. Eu fiquei pensando, imagina a gente sentado na porta de uma caverna, com a fogueirinha ali, contando e partilhando as histórias, cantando e tocando para os devas, os elementais, os espíritos sagrados. Então, esse rolê vai acontecer daqui a pouco, hein, gente? Vamos ter que agitar. É isso aí. Valeu. Foi ótimo. Rodrigo Lutarque. Foi uma aula fantástica. Obrigado, assim, por encontrar com você, já que eu estou em Minas, vocês estão em São Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês.
E também gostaria de passar assim, os agradecimentos aqui do pessoal do chat, a Janaína. Gratidão, Dani, pela oportunidade de te ouvir novamente. É sempre um reencontro. Assim, foi fantástico. Como diz o povo, né? Fazer o coraçãozinho. O homem da colher de pau, Tamuchauskas. Então, pessoal, estou muito feliz que a Dani pôde vir aqui com a gente hoje. Faz tempo que eu queria já marcar esse programa com ela. Acho importantíssimo porque ela deixou uma marca muito forte no Sofia, né, junto com o Joel. E já fica aqui o spoiler, logo mais a gente vai ter um programa focado no trabalho em conjunto desses dois monstros sagrados aí, sobre música cerimonial e ritualística. Então, aguardem aí. E agora o jabazinho tradicional, mortesubita.net. Estamos no ar desde 1996, fazendo exorcismos em domicílios e investigando poltergeists na sua casa. É um conteúdo aí aberto de ocultismo, religião comparada, sobrenatural, paranormal, esoterismo, misticismo, um acervo gigantesco de milhares de textos disponíveis abertos e gratuitos para todo mundo. E quem quiser apoiar o nosso projeto pode tanto ou escrever para a gente, mandando seu texto, mandando as suas traduções, os seus trabalhos, ou apoiando o mesmo projeto financeiramente no catarse.me/mortesúbita, e fazendo isso você passa a ter acesso às recompensas que a gente preparou para vocês. Tem uma área restrita com uma série de recursos para a prática mágica, temos 2 encontros mensais online, assim, para discutir os assuntos internos do site. Temos sorteios mensais, enfim, tem bastante coisa. Acessa lá, catarse.me/mortesúbita. E, inclusive, tem uma área sobre música lá, que é mortesúbita.net/sinfonias. Tem bastante conteúdo legal. Valeu. Valeu, cara. Robson Belli. Bom, é um prazer estar aqui reunido com os colegas. Prazer escutar a Dani falar sobre as experiências dela. E, bom, jabazinho clássico, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse aí robsonbelli.com.br, lá você vai ter 1 trilhão de sites, que meu site é apenas um hub para cada um dos trabalhos que eu desenvolvo, e se você quiser estar mais ou menos atualizado, entra lá, porque ele está sempre desatualizado, pelo menos 2, 3 meses sempre. Então entra lá, conhece um pouco mais do que a gente está fazendo, tem links para o site dos parceiros também, e conheça mais o nosso trabalho. Valeu, cara. Joel. Bom, é redundante parabenizar a Dani pelo trabalho. Então eu vou falar com os espectadores para que vocês tomem como exemplo o trabalho da Dani, porque toda essa banca aqui, sem exceção, todos eles, de alguma forma, lidam de forma muito intensa com a música. O Tamos com o Atalanta Fugens, Rodrigão tocou um tambor lá no primeiro Sofia, o Robson nem se fala, ele é um profundo conhecedor de música, André com seus tambores, o Pedro Pavan, a gente está desenvolvendo um trabalho vinculando música com os cristais, etc. E eu deixei o Paulo por último, porque quem não foi no Sofia perdeu uma das melhores experiências musicais que eu tive a oportunidade de viver. E essa experiência musical que o Paulo colocou para nós na abertura do Sofia faz parte do projeto no qual ele desenvolve e acabou de convidar vocês. Então, a música e qualquer atividade de busca pelo autoconhecimento, pela magia, por algo transcendental, é quase uma coisa indissociável. Então, incluam música na vida de vocês e pratiquem música. O que a Dani está fazendo nada mais é do que unindo todo o seu conhecimento, toda a sua busca através da música. Então, insiram cada vez mais música no seu caminho, na sua senda, e entrem em contato com a Dani e adquiram um oráculo cantado, porque é uma oportunidade de você se deparar ali no dia a dia com a música de uma forma muito intensa. É melhor do que você, às vezes,
buscar isso de uma forma solitária. Você vai ter uma ferramenta, o oráculo cantado é uma ferramenta. Então, aprenda com a Dani, você vai usar o oráculo cantado de uma forma incrível e não percam a oportunidade de estudar com o Paulo, com o André, com o Tamos, com o Pedro, com todos que estão aqui, com o Robson, porque todos eles têm coisas para transmitir para vocês. Então, eu uso a Dani como um veículo para convidar vocês para conhecer o trabalho dessas pessoas maravilhosas que eu tanto amo, que estão aqui nessa banca. Então, parabéns, Dani, e parabéns a todos pelo trabalho maravilhoso. Dani, continuando, assim, agradeço do fundo do coração, agradeço em nome do Marcelo, da Pri, do Projeto Mayhem, por você vir para cá compartilhar com o coração aberto todo esse conhecimento, não só falar, mas cantar para a gente também, né? Uma coisa que é muito, muito bacana. O Rodrigo está mostrando ali na tela, assim, antes que eu esqueça, a revista Hermetismo, se você quer participar aqui do Projeto Mayhem, a participar do chat com a gente aqui, acessa aqui o Projeto Mayhem no Catarse, www.catarse.me/TDC. Você tem acesso a todos os nossos grupos do Telegram, você pode participar aqui com a gente e tem tantas outras vantagens. Entra lá, dá uma conferida. E agora, voltando para a Dani, obrigado de verdade. Tive um prazer enorme de te conhecer em 2023. Na hora do almoço, a gente almoçou juntos, né, lá no Sofia, e depois dali a gente foi desenvolvendo para música, para arte, para tambor e para tantas outras coisas. E eu gostaria muito de ver você aqui muito mais vezes, porque agora que você já falou com a gente, você já é da casa, você pode vir participar entrevistando também, e é sempre muito bem-vinda. E agora a palavra é sua. Só quero agradecer mesmo de coração, assim, por estar aqui, né? E esse projeto, gente, o mundo precisa disso, sabe? De ouvir mais sobre espiritualidade, de ouvir, sabe? A gente tá realmente precisando muito, né, de canais. E esse é um canal, não é só porque é um canal do YouTube, não, é um canal mesmo para que haja essa expressão do divino. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, sou muito honrada de estar aqui mesmo, de coração, e que a espiritualidade abençoe cada passo desse projeto e que frutifique, sabe? Que realmente seja, que a grande obra seja feita, né? Que cada um aqui consiga colocar sua verdadeira vontade a serviço. Muito obrigada, né? Tamo junto mesmo. Tamo junto, tamo Sauscas, e estamos por aqui sempre que vocês precisarem. Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê muito em breve. Até mais. Tchau, tchau.